Olá, estamos aqui no programa Conexão da TV Viking, falando sobre empreendedorismo e sempre com um convidado muito especial que vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e participar desse debate. Hoje nós estamos aqui no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, na unidade Bauru, fazendo o nosso debate, o nosso bate-papo, e estamos aqui com o nosso amigo Luciano Húngaro, empreendedor, empresário. Como é que tá? Tudo bem, Luciano? Ótimo. E nosso amigo Marco Ribeiro. Olá. Ricardo Rocha. Olá, pessoal. Vamos ter aqui 3 blocos. Nesses 3 blocos a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, um pouquinho da história do Luciano e vamos falar também trazer para vocês algumas dicas aí para o empreendedor. Dicas que são importantes para você, como empreendedor, melhorar a sua performance e os seus resultados. Bom, tema do nosso primeiro bloco hoje aqui. Crise econômica e política e o contexto do empreendedorismo. Então vamos falar um pouquinho do nosso cenário político-econômico, quem é o nosso presidente ou presidenta, o que está acontecendo. E aí, Ricardo, começa aí que você é o economista da nossa turma. Tá acontecendo, então... né? O que está acontecendo é que a gente está cada vez mais sem rumo, né? Na verdade, o governo atual, que é da transição, ele herdou aí uma herança maldita do governo passado e que também está envolvido em escândalos, né? Então, a governabilidade hoje do Temer também está... comprometida. Está comprometida. Então, eu não sei se a oposição vai criar uma oposição muito mais ferrenha para tentar colocar isso como um argumento forte e tentar travar ainda mais o plano de governo da transição, né? E vamos entender, porque os sinais, os indicadores econômicos já começam a refletir, né? Os mercados já estão de olho nessa transição, principalmente os investidores externos. O dólar oscila para cima, para baixo, a bolsa oscila para cima, para baixo, é mais um escândalo que aparece. Enfim, se tudo for colocado em prática, tem possibilidades do PIB crescer. Mas tudo vai depender também da boa vontade da oposição, porque é necessário ter oposição. Sim. Mas a forma como é feita a oposição hoje no Brasil, ela está muito mais voltada para interesses partidários do que os interesses públicos. Do próprio país, né? Então, se existe o partido que deixou o governo anterior, vai fazer uma oposição em prol do partido. Ou seja, tudo que for colocar de planos governamentais que seja benéfico para a nação, eles vão fazer com que isso trave. Então, isso não é bom. Então, isso a economia ela vai sofrer aí um bom período aí de instabilidade. Ô Ricardo, quando a gente vê a questão do ambiente macro e o ambiente micro, né, qual o impacto que acontece no país, como a questão de cenário nacional e aqui, né, onde a gente vive, no dia a dia das empresas, você acha que há uma diferença muito grande em relação a isso? A gente sofre mesmo todo o impacto dessas mudanças diretamente ou não? Olha, dependendo do segmento e do porte da empresa, né, se for uma empresa aí, vamos pegar segmentos automobilísticos, né, as indústrias de base, né, as grandes indústrias, pegar na nossa região, né, a região de Bauru, a gente teve demissões em massa. Porque você, numa oscilação da economia, e reflete isso também na questão do mercado externo, né, se for pegar matéria-prima numa indústria de base, por exemplo, o aço. Boa parte desse aço ele é importado, né? Então, se o câmbio flutua o dólar para cima, esse custo de matéria-prima acaba sendo um custo maior. Esse custo é transferido no produto final. Então, com o aumento da inflação, né, você tem a inflação subindo, o poder de compra do brasileiro vem diminuindo, o brasileiro recua na compra. Se recua na compra, a indústria desacelera. A indústria desacelerando, ela tem produtos em estoque, ela tem que desenvolver a preços baixos e acaba tendo demissões em massa. Tendo demissões em massa, dinheiro em circulação diminui. Então, a roda da economia, do desenvolvimento, porque na verdade assim, tem que ter o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. A gente não está tendo os dois. Até pouco tempo atrás tinha crescimento econômico, que é o crescimento da economia, PIB, produção, né? O desenvolvimento econômico ele reflete muito na questão social. Né, indicadores sociais, distribuição de renda, que ainda é um problema do Brasil. Hoje a gente nem tem um crescimento econômico e nem tem um desenvolvimento econômico por conta disso. Entendi. Então há um reflexo sim, mas existem saídas e medidas para as empresas de médio porte e pequeno porte, elas sentem um pouco isso, não como as grandes empresas. Então existem medidas e aí soluções do empreendedor para poder driblar
essa crise com inovação, inovar em produto, inovar no atendimento ao cliente, inovar na questão da gestão do custo da empresa. Hoje as empresas têm que ter um controle do custo claro de o que realmente está afetando o negócio dela, né? Se ela não tiver esse controle claro, ela não tem como ter uma direção da empresa. Ou seja, eu não sei quanto que eu consumo, qual que é o meu gasto operacional. Se ela não tem isso claro, ela vai tomar medidas totalmente equivocadas. Mas existem soluções sim, Paulo. Na verdade, a crise, a gente fala que ela tem que ficar da porta para fora da empresa. A gente não pode virar as costas para ela. Mas ela não pode também assumir o comando da nossa empresa. Então a gente vai ter que usar de criatividade. E quando a gente observa o Brasil, nós estamos falando de um país aí que tem mais de 15 milhões de CNPJs, né? Oficiais aí ativos. 95% dessas empresas são micro e pequenas, né? Acho que talvez é o cenário que a gente mais está enquadrado aqui. Como é que, vou perguntar para o Marco, para o Luciano aí, como é que vocês se enquadram, vocês enxergam essa crise e o impacto que ela tem para vocês? Muda muito? Quer dizer, vocês realmente sofrem essa turbulência de mercado em relação a governo, entra governo, sai governo e todas essas questões políticas e econômicas? Na verdade, você sofre sempre um pouco. A empresa nossa, como ela tem 5 segmentos, então a gente consegue reverter quando um não está indo muito bem, o outro supre. Mas você sente que segmento de venda de equipamentos novos houve uma queda muito grande. Em compensação, serviço e venda de equipamentos usados houve um aumento muito grande. Porque quem investir, reteve investimento, mas não pode ficar sem equipamento. Então ele acaba comprando... Está trabalhando e tem que consertar. E continua, o que tem. Exatamente, para não parar a empresa. Entendi. Então é um segmento que consegue... um compensa o outro, mas a gente sentiu bastante, sim. Entendi. E no seu segmento, Marco? No nosso caso, é interessante, aconteceu uma boa parte de clientes que chegam e precisam renegociar valor, a gente trabalha muito com mensalidades, né? Preciso renegociar valor porque não estou conseguindo pagar, minhas rendas caíram e tudo mais. E de outro lado, chegam clientes novos assim, olha, que esse movimento que está o Brasil, estamos perdendo dinheiro, não estou vendendo, preciso investir em publicidade para poder alavancar. Então, na verdade, eu continuo com aquela frase que nós falamos há um tempo atrás, que na crise é a hora que se redistribui as cartas, né? Então, aqueles que estão tirando o pé, como a economia está desacelerada, se eu tirar o pé, eu vou acabar parando. E aqueles que dão aquele fôlego a mais, que põem o esforço a mais, que o Ricardo falou até de melhorar atendimento, melhorar a comunicação, melhorar, não é nem, acho que não é nem reinventar, é melhorar, porque nós somos muito ruins ainda em serviços, em atendimento, em trabalhos. As empresas são muito precárias, né? Atendem mal. 60% da perda de clientes hoje é mau atendimento. Exatamente. Então, se eu atender bem, já é um ganho enorme, né? Isso se repete há décadas, né? E a pesquisa que se faz se repete há décadas, né? O problema é sempre o atendimento. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa há 2 semanas atrás com empreendedores, micro e pequenos empreendedores, empresários, e fiz algumas perguntas bem interessantes. Então, a primeira pergunta é, segundo pesquisa do Sebrae, as 3 causas mortes das empresas, quando elas estão aí no começo, planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento empreendedor. Nessa pesquisa, o resultado foi muito próximo. Qual a sua deficiência? As 3. O resultado é muito próximo às 3. Depois eu fiz uma outra pergunta que dizia assim, o que impede a sua empresa hoje de crescer? O que impede da sua empresa de ter mais resultado e crescer? Eu coloquei várias respostas até engraçadas. Então, a primeira é eu mesmo. O cenário político-econômico, a minha família, a minha mulher, o meu marido, para entender o que está impedindo, se é algo interno dele ou se é o externo. E uma das respostas era, nada me impede, eu estou crescendo. Bom, isso foi bem interessante, porque nesta pergunta, 70,4% deu, nada me impede, estou crescendo. Então, 70,4% estava mostrando que eles estavam crescendo. Mas na pergunta seguinte, eu perguntava, os resultados que você está tendo na sua empresa estão dentro do que você espera
abaixo do que você espera ou deseja ou acima do que você deseja? Mais de 70% dizia abaixo do que eu desejo. Então, se você fizer uma análise prévia, sem se aprofundar muito, você percebe, sim, essas empresas estão dizendo que estão crescendo, mas muito menos do que elas esperavam crescer. Então, claro, uma pesquisa que tem uma amostra específica no pontual, mas ela começa a traçar aí um cenário de como as pessoas estão se comportando frente à crise. Elas estão buscando crescer, estão crescendo, mas elas não estão crescendo como elas esperavam. E foram para micro e pequenas empresas. O que você acha disso, Ricardo? Não, reflete, é uma realidade. Eu percebo assim, o colchão hoje da economia brasileira está no micro e no pequeno, né? Representa aí 60% aí de volume do que é movimentado, principalmente na parte de geração de emprego, né? Então, por ser pequeno, por ser enxuto, sente menos, né? Não que, mas realmente a pessoa deixou de consumir o meu produto. Isso daí é que o Luciano disse. Por ele trabalhar em várias frentes dentro do segmento dele, né, você acaba migrando. Sim. Aquilo que o cara consumia, que era peça nova, ele vai consumir, por exemplo, um reparo, uma retífica na peça. E que é o que acontece, né? Por exemplo, as pessoas não estão comprando carro zero, mas as oficinas mecânicas estão com um atendimento acima do esperado. Porque se a pessoa tem um carro com 100 mil quilômetros rodado, ela vai fazer uma retífica no motor, não vai trocar mais. Então vai lá na oficina e vai o quê? Dar um pouquinho mais de vida para o carro. Sem dúvida. Né? Eu acredito que dentro do perfil dessas micro e pequenas empresas, elas estão, vamos dizer, não digo se reinventando, mas a questão da inovação, até no que eu falo do mix de produto que elas ofertam. Hoje tem empresas que estão diminuindo a oferta de produto. Ela tinha lá 100 itens para oferecer para o cliente, hoje ela está reduzindo isso a 30%, 40%. Porque você, para manter um estoque, te custa, né? Custa tanto para estocar a operação desse estoque, e às vezes é produto que demora para sair, se demora para sair dinheiro que é parado, né? Não entra no caixa. Então, eu estou percebendo que muitas estão inovando na forma de ofertar o produto. Fora o atendimento. Para comunicar um nicho maior. Exatamente. Tem mais especialista na área. Você pega, por exemplo, alguns restaurantes que antes você abrir o cardápio parecia uma bíblia, né? Você tinha que ficar vendo as opções e você fala, Agora sou especialista. Até você escolher, você fala, vou pedir o trivial que eu já conheço. Hoje você já vê um cardápio mais reduzido por custo de operação da cozinha, estoque de produtos perecíveis. Isso daí ele está colocando aquilo no mercado que se consome, devido à crise também. Hoje a pessoa ela vai consumir aquilo que ela pode consumir. Então a empresa ela tem que se adequar a essa nova realidade. E as empresas de pequeno porte, elas têm uma condição de manobra muito mais rápida que uma empresa grande. A empresa grande ela demora para manobrar devido ao porte, devido ao quanto que está investido em bens de capital, pelo tamanho dela. Então as pequenas elas conseguem essas manobras rápidas. Mas desde que o empreendedor também se atente a isso, porque tem muita gente que está vendo aí o bonde passar e não está pegando o caminho da oportunidade. Deixa eu fazer uma última colocação para os três, como empreendedores, empresários. Eu tive recentemente, aí nos últimos 30 dias, em 2 eventos em São Paulo, um para 500 pessoas, 500 empreendedores, outro para 800 empreendedores. E claro que se vê ali muitos pensando em como melhorar a sua capacitação, se educar para melhorar o seu negócio, mas também tinha ali vários que tinham resultados muito grandes. E nesse momento, todos aí pensando em aprender mais, em descobrir novas habilidades, se desenvolver para melhorar o seu negócio. Vocês três, como empreendedores, o que vocês estão hoje fazendo diante desse cenário turbulento, tomando como ação proativa para avançar e não ser impactado por uma crise, reduzir receitas e tudo mais? O que vocês estão fazendo? Quais são as inovações? Hoje na empresa a gente contratou um consultor para mudar a parte comercial. Contratamos mais um vendedor. Então a gente acreditou que vamos dizer assim, a gente não acredita na crise, a gente está fazendo a nossa parte pensando nisso. Então o consultor está fazendo toda uma reformulação do nosso comercial para a gente se adaptar ao mercado e ter mais resultado. Então a gente está fazendo esse trabalho lá. Muito bom.
Tá bem interessante. É isso aí, você não está esperando quieto, passar Exatamente. a turbulência, passar a tempestade, você está agindo já. Exatamente. Legal, muito bom. Profissionalizar a área de vendas, né? Exatamente. A gente acha que é só pegar o cara Exatamente. na É roupa, não é pra ótimo. vender aí, né? Profissionalizar a parte de vendas, exatamente. A gente na agência também, então, com consultor de vendas, Olha lá, que legal. criou todo um processo novo, desenhou pra gente os caminhos e tudo mais. Treinamos um novo vendedor agora também, que é mais ou menos no seu cenário, porque eu sou da área de vendas, mas de repente os meus vícios e as minhas formas atrapalham um pouco, né? E criamos produtos novos, né? Estamos com produto de nicho, estamos fazendo parcerias, porque é aquela história que o Ricardo falou, de se reinventar, de trabalhar em áreas novas e percorrer lugares novos onde a gente não estava andando. E estava lá, disponível. Alguém estava fazendo. Tá lá, Ou ninguém estava fazendo, né? a oportunidade está ali, A né? oportunidade está aí. Então, estou me especializando também numa área nova, dentro da empresa, e esse vai ser a promessa nossa de complemento do mercado e da publicidade. No meu caso, como eu trabalho, tenho a consultoria empresarial nas áreas de finanças. Tá todo mundo procurando o Ricardo agora. Eu não posso reclamar porque existe uma procura justamente por conta que muitos estão assustados. Alguns que já procuraram o nosso trabalho se anteveram a isso, né? Então, às vezes a dor é muito menor, né? Às vezes tem situações de cliente que o corte na carne vai ter que ser sem anestesia. E no nosso caso, eu percebo assim que existe algumas áreas, que o Luciano falou, eu estou trazendo um profissional de mercado, consultor na área comercial, porque às vezes a gente vai querer se aventurar numa área que não é muito a nossa, e no caso do Luciano, ele é um empresário, ele tem que estar mais ligado à estratégia da empresa como um todo, não ficar na operação necessariamente. Para isso ele vai ter que, tipo assim, né, passar para quem de direito que conheça aquilo e possa estar trazendo algum resultado nesse sentido, que é a questão da área comercial. E eu percebo isso nas empresas. Às vezes você vê uma gestão não tão profissionalizada em todos os processos, desde a venda, desde o marketing, desde a gestão financeira, desde a gestão de compras da empresa. A gente percebe que o empresário ele fica batendo a cabeça querendo, não, eu vou fazer. E às vezes ele pode terceirizar uma parte do departamento dele para um outro negócio, para uma outra empresa. E a gente está percebendo essa situação e oferecendo, moldando um pouco o nosso mix de serviço por um processo de terceirização, que a gente chama de outsourcing, né? Por exemplo, quer fazer a gestão financeira da sua empresa? Ao invés de você contratar um gerente financeiro, a gente pode terceirizar essa área dentro da sua empresa com relatórios gerenciais e indicadores. Legal. Então a gente está começando a moldar o nosso portfólio de serviço por uma situação dessa, para poder atender e o empresário ficar mais livre e se atentar mais à questão estratégica do negócio. E com base nessas informações ele vai ter melhores tomadas de decisões. Então a gente procura entender um pouco essas necessidades. Às vezes a pessoa nos procura achando que está com dor em tal local na empresa e não está. A dor está em outro departamento. Então a gente usa algumas técnicas ali de identificar, a dor sua está aqui, então vamos tratar, o remédio é esse. Então a gente procura entender um pouco essa questão e moldar um pouco o nosso portfólio de serviço para estar entendendo. Como todo bom empreendedor, empresário, você precisa, nesse cenário turbulento, começar a se desenvolver, se capacitar, se reinventar sim, se inovar sim, mudar o seu portfólio e começar a atender melhor seu cliente. Finalizamos então aqui mais o primeiro bloco do nosso programa Conexão da TV Viking e voltamos logo mais.